O enfermeiro Machado de Assis. Parece-lhe então o que se deu comigo em 1860. Vá que seja com a condição única de que há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito. Pode ser que 8 dias, se não for menos, e estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era precisar de tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel, o ânimo frouxo, e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro senhor. Lhe é isto, queire-me bem. Perdoa-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muito a arruda, se ele não cheira a rosas. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Não me peça também o Império de Grão-Mongol, nem a fotografia de Macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defundo, e não os dou a ninguém mais. Já sabe que foi em 1860, no ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu em 42 anos, fiz-me teólogo, quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebi ele uma carta de um vigário, de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa estendida, discreta e paciente, que quisesse servir de enfermeira ao coronel. Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me, aceitei com ambas as mãos. Estava já enfarado de copiar citações latinas e formas eclesiásticas. Vim à corte, despedi-me de irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive má notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdio e exigente. Ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A dor dele quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. E depois de entender-me com o vigário, quem me confirmou as notícias recebidas, e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs-me 2 olhos de gato, que observa, depois uma espécie de riso maligno alumiou-se as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Disse-lhe, e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente Procópio. Ao que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. Contou-lhe esta particularmente, não só porque me parece pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. A verdade é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia, entrei na vida dos meus predecessores. Uma vida de cão, não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias e às vezes rir delas, com ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de fazer um corte. Tudo impertinências de moléstias e do temperamento. As moléstias eram o rosário delas. Padecia de aneurisma, de reumatismo e de 3 ou 4 afecções menores. Tinha perto de 60 anos, e desde os 5 toda a gente lhe fazia vontade. Se fosse só rabugento, vá, mas ele era também mau, deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses, estava fato de aturar. Determinei vir embora, só esperei a ocasião. Não tardou a ocasião. Um dia, como lhe desse tempo, uma fomentação, pegou da bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Não era preciso mais. Despedi-me imediatamente e fui aprontar a mala. Ele foi ter comigo ao quarto. Pediu-me que ficasse, que não valia a pena se zangar por uma rabugice de velho. Instou tanto que fiquei. Estou na dependura, Procópio. Dizia-me ele à noite. Não posso viver muito tempo.
Estou aqui, estou na cova. Você há de ir ao meu enterro, Procópio. Não o dispenso por nada. Há de rezar ao pé da minha sepultura. Se não for, acrescento rindo, eu voltarei de noite para lhe puxar as pernas. Você acredita em almas de outro mundo, Procópio? O quê? E por que não há de crer, seu burro? Redargiu, vivamente arregalando os olhos. Eram assim as pazes, imagine a guerra. Coibiu-se das bengaladas, mas as injúrias ficaram as mesmas, senão piores. Eu, com o tempo, fui calejando e não dava mais por nada. Era burro, camelo, pedaço asno, idiota, moleirão, era tudo. Nem ao mesmo havia mais gente que recolhesse uma parte desses nomes. Não tinha parentes, tinha o sobrinho que morreu tísigo, em fim de maio ou princípio de julho, em Minas. Os amigos iam por lá às vezes aprová-lo, aplaudi-lo, e nada mais. 5, 10 minutos de visita. Restava eu, era eu sozinho para o dicionário inteiro. Mais de uma vez resolvi sair, mas, instado pelo vigário, ia ficando. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansioso para tornar à corte. Aos 42 anos, não é que havia de acostumar-me à reclusão constante, ao pé de um doente bravio no interior. Para avaliar o meu isolamento, basta saber que eu nem lia os jornais, salvo alguma notícia mais importante que levava a um coronel. Eu não sabia do resto do mundo. Entendi, portanto, voltar à corte. Na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar com o vigário. Bom, é dizer, visto que, com uma confissão geral, que nada gastando tendo guardado, integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-lo por aqui. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior. Fez testamento, decompondo o tabelião, quase tanto como a mim. O trato era mais duro. Os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo tinha eu perdido a escassa, doce de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhe um mês. No fim de um mês, viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou-se de procurar um substituto. Vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva, atropelou-me, disse-me o nome cru, ameaçou-me a tiro e acabou atirando-me em um prato de mingau, que achou frio. O prato foi de cair na parede, onde se fez aos pedaços. Hás de pagá-lo, ladrão! Resmungou ainda muito tempo. Às 11 horas, passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro do bolso, um velho romance de Dalincourt, traduzido, que ali achei, e pus-me a lê-lo. No mesmo quarto, na pequena distância da cama. Tinha de acordá-lo meia-noite para lhe dar o remédio. Ou fosse de cansaço ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página, adormeci também. Acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou os mesmos gritos, e acabou por lançar mão de moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me. A moringa bateu-me na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe a mão ao pescoço, lutamos e eu esganei-o. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado, e dei um grito. Mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde. Arrebentara aneurisma, e o coronel morreu. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos. Escutava umas vozes surdas, os gritos da vítima antes da luta e durante da luta. Continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para onde quer que eu voltasse, aparecia recortado de convulsões. Não cria que esteja fazendo imagem nesse estilo. Digo-lhe que ouvia distintamente umas vozes que brandavam: Assassino! Assassino! Após muito tempo de silêncio e medo, resolvi chamar o escravo. Disse-lhe que o coronel amanhecerá morto. Mandei o recado ao vigário e ao médico. Pareceu-me ironia. Estava ansioso para ver tudo acabado. Saímos à rua numa grande escuridão. Não é preciso dizer que vi logo para o Rio de Janeiro, que nem vivia aterrado, embora longe do crime. Não ria, falava pouco, mal comia. Tinha alucinações e pesadelos. Deixa lá o outro que morreu, diziam-me. Não é caso para tanta melancolia.
7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário, que lhe mostrei, dizendo-me que fora achado o testamento do coronel, e que eu era o herdeiro universal. Imagine meus pasmos. Cheguei a supor que fosse uma cilada, mas adverti logo que havia outros meios de capturar-me, se o crime estivesse descoberto. Demais, eu conhecia a probidade do vigário, que não prestaria a ser instrumento. Reli a carta 5, 10, muitas vezes. Lá estava a notícia. Meu irmão chegou a perguntar-me quanto dinheiro ele tinha. Falei que não sabia, porém sabia que ele era rico. Meu irmão falou que ele era realmente muito amigo meu. Eu, gaguejando, respondi que era. Assim, por uma ironia da sorte, os bens do coronel viriam parar nas minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vitem do tal espólio. Era pior do que fazer espirro ao alugado. Ao caminho da vila, ficava me perguntando se aquilo foi crime ou uma luta. Realmente foi uma luta, que eu, atacado, defendi-me na defesa. Foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixe em mim aquela ideia. E balançava os cravos, punhos no ativo, as pancadas, as injúrias. Não era culpa do coronel. Bem sabia era da moléstia que o tornava assim rabugento, até mal. Me perdoava, mas também o coronel não tinha mais muito tempo de vida. Podia ter até menos que uma semana. Já não era vida, era um molambo de homem. E que sabe-se se a luta ou morte não faria apenas coincidências? Podia ser, era até mais provável. Não foi outra coisa. Fixe-me também essa ideia. Chegando perto da vila, apertou-me o coração. E eu quis recuar, mas dominei-me e fui. Receberam-me com parabéns. O vigário disse que estaria às disposições do testamento. Os delegados pios e de caminho ia louvando a mansidão cristã e o zelo com que serviu o coronel, que apesar do áspero e duro, soube ser grato. Constituiu advogado. As coisas ocorreram placidamente. Durante aquele tempo todo, falava muitas vezes do coronel. Referia-se a casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. A princípio, eu ouvia tudo cheio de curiosidade, mas também tentava defendê-lo. Porém, todos o atacavam. O barbeiro, o coletor, o boticário, o escravidão, todos diziam a mesma coisa. E vinham outras anedotas. Vinha toda a vida do defunto. Entrando na posse da herança, convertia títulos e dinheiro. Distribuí alguma coisa aos pobres, dei a matriz, havia uns paramentos novos, fiz uma esmola da Santa Casa da Maria, e etc. Ao todo 32 contos. Mandei também levar o túmulo ao coronel, todo de mármore, obra de um napolitano, que aqui esteve em 1866. E foi morrer, creio eu, no Paraguai. Os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Pensa às vezes no coronel, mas seus terrores dos primeiros dias. Trouxe os médicos a quem contei as moléstias dele, porém acordes em que a morte era certa. E só se admiravam de ter resistido tanto tempo, por ser que eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que lhe fiz. Mas a verdade é que ele devia morrer, ainda que não fosse aquela fatalidade. Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também um túmulo de mármore, ao qual dará o epitáfio: esta emenda é que faço o divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, pelo que serão consolados.